Oi, gente! Essa semana nós vamos fazer somente as páginas 129 e 130 de matemática. Nós estamos vendo gráficos. Existem vários tipos de gráficos, né? E nós vamos ver agora um gráfico de setor. Uma ideia de quantidades. Esse gráfico não tem os valores, mas nós sabemos, porque está falando aqui em cima, que o total é 200 camisetas que foram vendidas aí. Só que eles dividiram essas quantidades por cores. Então, olha lá. Essa aqui é a quantidade de camisetas pretas que foram vendidas e aí assim por diante. Só que aí, para a gente saber a quantidade de cada camiseta, eu vou lá olhar o total, tá bom? Então, a gente sabe que um círculo, nós podemos dividir ele e a gente divide dessa maneira, como pizza. Aí, então, pensa o seguinte, quando a gente divide aqui no meio, então eu vou dividir ele aqui no meio, né? Dividindo 200 no meio, eu sei que são quantas? 100 para cá e 100 para o outro lado. Então, eu já sei que tem 100 para lá, 100 para cá. Só que aí a gente dividiu aqui, eles dividiram, mais uma vez. 100 ao meio, quantos vão ficar então? 100 dividido ao meio. Então, eu sei que aqui tem 50 e aqui tem 50, né? Se ali tem 50, aqui o vermelho também é 50. Tudo bem, então tá aqui dividido. Agora, e esses outros dois aqui? Então, eu sei que esse total é 50, não é? Se esse total seria 50, então ele tá dividindo 50 ao meio. Se eu divido 50 ao meio, eu tenho 25 mais 25, porque a metade de 50 é 25. Sabendo dessas informações, olhando bem essa maneira aqui como a gente dividiu, então vocês vão responder as questões. Olha lá. Letra A. Quantas camisetas pretas foram vendidas? Acabei de falar. Lembrando sempre que o total aqui de camisetas é 200. Por isso que a gente conseguiu dividir igualmente. Ai. Esse negocinho aqui me deixa louca. Letra B. A quantidade vendida de camisetas vermelhas é igual à quantidade de camisetas brancas? E aí, né? Só de olhar aqui no gráfico a forma como está dividido, dá para responder. E aí, então, você responde essa. Agora, aqui na página 130, questão 5, tem um caso aqui. Nesse caso, uma tabela com esses valores aqui na questão e depois, com os mesmos valores, fazer um gráfico de setores, como a gente fez, como nós vimos aqui na outra página, que é esse gráfico de pizza, tá? Bom, Marcelo é dono de uma fábrica de sapatos. No mês passado, ele produziu 1.000 pares. Destes 1.000 pares, são 250 de botas femininas, 150 de tênis, 100 pares de tênis femininos. Então, tá lá todas as quantidades que a gente está vendo aí. Para fazer uma tabela, você vai usar, é claro, essas quantidades. Então, um exemplo que eu dou aqui para vocês fazerem é colocar aqui do lado, então. O duro que é para escrever, que isso aqui é tão ruim. Pronto, ó, fiz aqui as quantidades e quais são os sapatos. Então, olhando lá nas informações, você vai colocar as quantidades. Quantas botas femininas tinha, então? Você vai olhar lá em cima e colocar aqui a quantidade, tá bom? Completando, então, a tabela. Isso é uma tabela. As tabelas são muito usadas como ferramenta para organizar os dados, para você ver claramente as quantidades. É muito mais fácil você ver numa tabela do que ler lá em cima, igual está escrito, né?
Com as mesmas informações, você vai fazer um gráfico, mas não aquele gráfico igual você fez na última tarefa. É um gráfico de setores. Para fazer um gráfico de setores, nós vamos fazer um círculo. Você vai pegar aí alguma coisa redonda, mais ou menos desse tamanho, e tentar fazer o mais perfeitinho possível, o mais redondinho possível, para representar o total. Qual que é o total de todos os pares de sapato? 1000. Que lá em cima está falando que foi construído, então, foi confeccionado 1000 pares de sapatos lá nessa fábrica. Então, esse total desse círculo grande é 1000. Tudo bem. Agora, sabendo disso, vamos ver, então, as quantidades de sapatos. Nós sabemos que 1000, a metade de 1000 é 500. Tem alguma quantidade ali de 500? Não, não tem. A maior quantidade de sapatos, né, de pares, é 250. Referente a 1000, 250 seria o quê? Então, vamos pensar. Se eu dividir aqui esse gráfico de setores ao meio, 500 mais 500 dá 1000. Então, a metade de 1000 é 500. Aqui teria 500, aqui teria 500. Mas como a gente viu que não tem 500, então qual o valor que a gente colocaria? 250. De 500, o que é 250 de 500? Se eu dividir 500 aqui ao meio, quanto eu tenho? 250 para lá e 250 para cá, não é? Então, aqui no meinho, a gente divide, eu sei que aqui tem 250 e aqui também tem 250. Agora, eu já consigo colocar os pares de sapatos dentro desse gráfico, não consigo? Vamos lá olhar, então. A primeira quantidade que tem lá, 250, é de botas femininas. Então, você pode escolher uma cor aí qualquer. Peguei vermelho aqui. E aí, você pinta essa parte que é de botas femininas, porque representa 250. Aí, aqui no cantinho, você faz uma legenda, que aqui no meu não vai caber, mas você faz uma legenda, igual tá lá na outra página. Que horrível isso aqui. Continuando, vamos pensar ainda em 250. Qual é o outro sapato? Olha lá, sapato masculino também é 250. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor para o sapato masculino. Então, vou pintar aqui, que é 250. Vou fazer aqui do ladinho a legenda e vou escrever aqui, sapato masculino. Tudo bem? Tá entendendo? Ótimo. Tem mais 250 lá de alguma coisa? Tem. Qual que é? Tênis infantis. Então, vamos escolher uma outra cor para tênis infantis. 250 de tênis infantis. Vou pintar aqui essa parte de 250 e vou escrever aqui na legenda. Tênis infantis. Tudo bem? Agora, o que mais? O que mais tem lá? Tá sobrando, então, 150 pares de tênis masculinos e 100 pares de tênis femininos. Ué, 150 mais 100 não é 250? É exatamente essa quantidade que sobrou. Só que eu vou imaginar para dividir o mais próximo possível do que seria essa quantidade. Se aqui no meinho a gente sabe que seria metade de 250, que seria o quê? 125, que é metade de 250. Mas não é 125, é 100 para lá e 150 para cá. Então, eu vou fazer essa divisão um pouquinho menor que isso para cá. Ou até nem tanta diferença. Olha lá. Ah, não gostei desse tanto aqui, não. Assim, não mudou nada. Assim. Pronto. Pronto. Tentei dividir aqui, fazendo essa divisão, tentando... Então, pessoal, dessas quantidades que sobraram aqui, nós vamos olhar o que ficou lá. Então, ficou 150 de tênis masculinos e 100 de tênis femininos. Vamos escolher aqui uma cor. Então, peguei aqui 100, eu vou pegar o menor, que é esse daqui. Colocar aqui, pintando, para representar o 100. Vou fazer aqui na legenda e vou escrever
tênis femininos. Depois ainda tem os 150 pares de tênis masculinos. Vamos pegar uma outra cor aqui para o tênis masculinos e vamos pintar, tá? Isso aqui, então, é um gráfico de setores. Ó como fica bonitinho. Aí você vai pintar lá na legenda, tentando fazer dentro do retângulo, porque eu aqui me desorganizei, mas eu acho que dá para entender, né? E aí você escreve aqui, tênis masculinos. Tudo bem?